Quando surge, galera ligada aqui no nosso canal Verdão Info, hoje é dia de falar de derby. Nessa quarta-feira tem a final do Campeonato Paulista, primeiro jogo lá em Itaquera. Vale não somente a taça de campeão paulista, que não vem há 12 anos para o Palmeiras, mas como também vale muito mais coisas, né? Se a gente for levar em conta que é um derby, que é um clássico assim, super importante para a gente e, pô, pegando o retrospecto recente, acaba valendo mais ainda, né? Porque a gente precisa bater nos caras também, né? Vem passando por um momento complicado o Palmeiras em relação ao clássico contra o maior rival. Então precisamos dessa vitória e, se for numa final de Campeonato Paulista valendo taça, melhor ainda. Então hoje a gente vai descobrir a provável escalação do Luxemburgo, né? O time que deve entrar em campo nessa quarta-feira. A gente vai ver que o Luxemburgo encontrou uma espinha dorsal, principalmente no meio campo. Então a gente começa a falar do time para depois falar um pouquinho do confronto, né? Também tem a questão do Corinthians, André Sanches, enfim, fazerem aquilo que eles sabem fazer de melhor, né? Tumultuar o clássico, e isso, infelizmente, fora de campo eles conseguem fazer muito bem. O Palmeiras precisa entrar em campo, jogar bola, esquecer de tudo que envolve o clássico, mas é claro que tem que ficar de olho também, né? Tem que ficar de olho, assim como o Edu Dracena falou lá na Gazeta, né, recentemente, falou no domingo, na verdade, só que a gente viu que não adiantou de muita coisa, né? Porque o Dracena falou que eles estavam de olho, precisa fazer coisas que o Corinthians faz muito bem fora de campo, o Palmeiras também precisa fazer. A gente viu que pelo jeito não fez, né? Porque na segunda o Rafael Claus foi confirmado como árbitro, né? Um árbitro que vem se envolvendo em polêmicas relacionadas ao Corinthians. Na semana passada ele apitou um jogo em que o Fagner merecia ter sido expulso, para variar um pouquinho, né? Mas não foi. Ele era o árbitro e no final de semana ele era o VAR, que chamou o árbitro principal para poder expulsar o Juninho, jogador do Mirassol, que estava enfrentando o Corinthians, camisa 10, e o Juninho revelado aqui pelo Palmeiras, inclusive. E aí o Corinthians, depois, com um a mais em campo, acabou fazendo seu gol e se classificou. Então, no mínimo, era para ter evitado essa polêmica, essa confusão. Acho que a missão deles é exatamente essa, né? Evitar confusão, evitar qualquer desconfiança. Eles não fizeram isso, né? Escalaram o Claus mais uma vez, parece que só ele e o Paulo César apitam jogos do Corinthians, né? Ou se eles não estão em campo, estão no VAR. Então, enfim, é uma coisa que a gente, sei lá, tem que ressaltar, tem que colocar em pauta, porque, enfim, é uma coisa que é muito discutível, mas é uma coisa no mínimo estranha, mas a gente fica confiando para que dê tudo certo, o Palmeiras possa entrar em campo e esqueça, né, tudo isso aí que envolve o fator extra-campo, se bem que é difícil contra o Corinthians, ainda mais se a gente lembrar da final de 2018, mas agora a gente vai ter o VAR oficialmente, pelo menos, né, não é aquele VAR clandestino. Mas enfim, a gente fala da escalação do Vanderlei daqui a pouquinho. Antes eu queria trazer o que o Dracena falou. Eu acabei de falar, né, que ele tinha citado tinha dado uma declaração interessante, até o Alex Miller estava no programa, palmeirense, né? Que é um cara que também sempre vem representando muito bem a mídia alviverde. E confiram, né? Confiram o que o Dracena falou para a gente debater depois. Vamos lá. Ninguém gosta de estar escutando esses números, né, e vendo esses números, né? Porque como você bem disse, todos os jogos aí que você pegar o clássico, é lógico, às vezes algum jogo o Corinthians foi melhor, mas acredito que o Palmeiras foi melhor em maioria dos clássicos e eles saíram vencedores. Agora, eu vejo que a gente tem que jogar como eles jogam também, sabe, tentar ser diferente nesses clássicos, porque tecnicamente, como você falou, o time é bem superior às vezes. Então a gente tem que fazer algo a mais, algo diferente que a gente não fez nos últimos clássicos que nos trouxe as derrotas. Então eu acredito muito agora na experiência do Vanderlei para que a gente possa ir nesses dois jogos da final fazer algo diferente para que a gente consiga o nosso resultado. Porque ir para jogar futebol, a gente está vendo que não está dando. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa a mais. Jogar de igual para igual, chegar junto igual eles chegam também numa final, entendeu? Fazer coisas que a diretoria do clube também faz, entendeu? Então a gente também tem que fazer algumas coisas para que não venha acontecer o que vinha acontecendo nos últimos clássicos aí, porque a gente viu que ir para jogar futebol não está dando não, a gente vai ter que fazer outra coisa.
Escalação do Palmeiras, né? O Felipe Melo tá fora do primeiro jogo, lesionado, coxa esquerda, né? Machucou no final do duelo contra a Ponte Preta. Então o Luan entrará no lugar do Gomes. Aliás, é uma dupla de zaga muito forte que o Palmeiras construiu nos últimos anos. Para muitos, a melhor dupla de zaga da década do Palmeiras, talvez, ao lado do Vitor Hugo e do Mina, lá em 2016, né? Mas o Gomes e o Luan têm números impressionantes, né? Especialmente em 2019, onde eles conseguiram ficar mais de 1000 minutos sem levar gols. A gente sabia que o Vitor Hugo e o Mina, lá em 2016, se caracterizavam por ser uma dupla até mais ofensiva, né? Faziam gols. Já ao contrário, o Luan e o Gomes se caracterizavam por não levar os gols, né? Então foram mais de 1000 minutos sem ser vazada, essa dupla atuando juntos, né? E olha mais um dado impressionante. Nessa quarta-feira eles vão completar 40 jogos atuando juntos pelo Palmeiras. Os 39 que eles disputaram até aqui, desses 39, em 28 o Palmeiras não sofreu gols. Então, assim, é impressionante. Eu não lembro de ter visto uma dupla assim parecida no quesito de a gente não sofrer gols, né? O Gomes é muito importante nisso, o próprio Luan também. O Gomes, aliás, depois que voltou daquele imbróglio da renovação, o Palmeiras disputou 2 partidas e não levou gols, né? Então é incrível como o Gomes faz um bem danado para essa zaga do Palmeiras. Combina muito com o Felipe Melo também, né? Estou elogiando o Luan, mas o Felipe Melo acho que combina até mais com o Gomes, né? Uma saída de bola muito forte do Felipe. O Palmeiras, inclusive, deve perder um pouquinho na questão dos lançamentos, né? O Luxemburgo montou a equipe com os 3 volantes, Ramires, Menino e Patrick de Paula, e os 3 volantes saem muito pro jogo, né? Dificilmente eles vêm lá atrás buscar a bola. Eles gostam de atacar mesmo, né? E fazem isso muito bem. Então é o Felipe quem geralmente arma a primeira bola do Palmeiras ali, né? Geralmente é ele quem lança a bola pro Rony, pros atacantes, enfim. Mas o Luan faz isso muito bem também. Aliás, se vocês lembrarem, no último confronto antes da Ponte Preta, lá contra o Santo André, vocês se lembram que o Marcos Rocha fez o segundo gol do Palmeiras e sacramentou a classificação? Foi exatamente o Luan quem lançou a bola para o Luiz Adriano, e aí o lance correu, e aí terminou com o gol do Marcos Rocha, né? Então eu acho que o Lucha acerta nessa questão, tá muito claro, né? O Luan é reserva do Felipe Melo, e o Vitor Hugo é reserva do Gomes, né? Então tá muito claro isso, até pela posição que eles jogam, direita e esquerda. Enfim, e também tem a questão do Vinha, né? Matias Vinha volta ao time no lugar do Diogo Barbosa, que não vinha fazendo partidas ruins, não. Vale ressaltar a evolução do Diogo, mas o Vinha é titular absoluto da posição, vai jogar com um capacete especial aí para aquela concussão que ele sofreu, né? Não ter nenhum impacto maior ali e já está totalmente recuperado, praticamente, né? Claro que é bom sempre uma precaução, por isso que ele vai jogar ou deve jogar com aquele espécie de capacete ali, né? E, enfim, deve ser o titular e tenho certeza que fará uma excelente partida, um lateral direito e lateral esquerdo diferenciadíssimo, né? Então, a gente espera que tanto a dupla de zaga, que é uma novidade, como a lateral esquerda, que também é uma novidade, possam fazer uma excelente partida. E tem a questão dos 3 volantes, né, que obviamente tem que permanecer do time. Já falamos, o goleiro também não tem que discutir, que é o Everton, lateral direito, Marcos Rocha, impecável até aqui, né? Para mim, eu nunca contestei o Marcos Rocha, vocês sabem disso, sempre elogiei muito desarmes, assistências, chegada fortíssima à frente, enfim. E aí tem a questão do ataque, né? Luiz Adriano está garantido também, acho que o Rony, o Lucha não vai mexer, é um jogador que o Lucha gosta muito. E aí tem a questão do William, né? O William talvez seja o atleta do atual elenco, talvez não, eu cravo que é o atleta do atual elenco que caiu mais de produção depois da parada. Até pelos números excelentes dele antes da parada, né? O William fez 8 gols no ano, é o artilheiro do Palmeiras no ano, todos feitos antes da parada. Começou o ano de uma maneira fulminante e depois parece que voltou lento, pesado, sofreu talvez a parada um pouquinho, mas enfim, né? Talvez seja o jogador que esteja destoando um pouquinho nas últimas partidas. Mesmo o Palmeiras tendo jogado bem nas últimas, o William foi quem destoou um pouquinho, né? Então, talvez o Scarpa possa ganhar uma chance. O Scarpa entrou bem contra a Ponte, acertou bola na trave, enfim, e joga mais ou menos na posição do William, né? Sendo que o Scarpa também pode cair mais para o meio, que é onde o Palmeiras vem perdendo, na minha opinião, aquele primeiro confronto ali, né? Não tem ninguém para combater, de repente, os volantes adversários, né? Porque os 3 volantes do Palmeiras, na hora de defender, se posicionam mais atrás, então o Palmeiras não tem nenhum meia central, né? Fica uma faixa inteira aberta no campo, não tem nenhum meia preenchendo essa posição, então o Scarpa pode cair por ali, pode cair pelo lado, como o William faz, então eu acho que o Scarpa seria uma boa, cara. Eu vejo muitos torcedores pedindo o Scarpa, e para mim seria
uma opção legal, ou o Lucas Lima, né? Mas o Lucas Lima, não sei, né? Numa final contra o Corinthians, a gente precisa de um sangue novo, aquela coisa que o Lucas Lima não sei se pode oferecer. O Scarpa seria uma boa, cara. Eu colocaria o Scarpa no lugar do William, mas acho que o Lucha não fará isso, porque o time que tá ganhando não se mexe. Eu acho que ele vai só mudar realmente o Vinha e o Luan, né? O Vinha não forçado, né? Porque o Diogo vinha fazendo boas partidas, mas o Luan sim forçadamente, porque o Felipe Melo tá machucado, mas de resto ele vai manter a espinha dorsal, inclusive com o William, pelo menos na minha opinião, mas eu testaria o Scarpa. Tomara que ele possa entrar no intervalo, ou de repente algum outro atleta aí possa entrar depois, que o Lucha não tenha medo também de colocar o Angulo numa final contra o Corinthians, não tem problema, pode meter o moleque que eu garanto que ele vai pra cima, não vai ter medo nenhum. E atenção especial, né? Atenção especial principalmente nos primeiros minutos. A gente sabe que o Corinthians bota uma pressão inicial muito forte. Se fizer um gol antes dos 15, 20 minutos do primeiro tempo, é muito difícil correr atrás do placar e fazer o gol, né? Correr atrás a gente vai até correr, né? Porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, o Palmeiras que joga melhor contra o Corinthians, só que o gol não sai, né? O Cássio tá numa noite inspirada, a arbitragem tá numa noite inspirada, a defesa corintiana também, ou o próprio Palmeiras que algumas vezes não tá tão inspirado na criação. Mas enfim, né? A gente espera que a gente não leve esse gol no comecinho, e aí as coisas facilitam muito pro lado palmeirense, né? Porque se o Corinthians não fizer esse gol no começo, tiver que atacar os 90 minutos para tentar pressionar jogando em casa, não consegue. Tanto que no jogo anterior, contra o fraco Mirassol, o Corinthians precisou da expulsão de um atleta adversário para daí sim fazer um gol numa falha do goleiro, né? Um jogador a mais teve a falha do goleiro, assim como o Júlio César do Bragantino falhou na fase anterior, assim como o próprio Everton falhou lá atrás para classificar o Corinthians, na cabeçada do Gil, vocês se lembram. Então, assim, vem dando sorte o Corinthians, cara. Então, assim, em condições normais de temperatura e pressão, podemos dizer assim, o Palmeiras é favorito, na minha opinião, só que a gente não vai colocar isso a campo, tá? Só tô dizendo, né, dizendo, assim, time por time, né, e a questão de que o Corinthians vem se classificando aos trancos e barrancos e o Palmeiras não. O Palmeiras, nos últimos 2 jogos, principalmente, vem jogando bola. Então, eu acho que o Palmeiras é favorito nas 2 finais, né, principalmente porque ele decide em casa, enfim. Só que o retrospecto recente do clássico mostra que o Palmeiras não é o favorito. Então, assim, a gente fica confuso, né? Se a gente pode apostar numa vitória tranquila do Palmeiras ou não, enfim. Melhor esperar começar o jogo, mas eu quero que vocês palpitem aqui. Se vocês acham que o Lucha vai fazer mais alguma mudança, além do Luan e do Vinha, ou se não, ele vai manter a espinha dorsal. Comentem aqui embaixo, dê o like no vídeo aí pra gente impulsionar. E, enfim, era isso, né, que eu tinha para falar para vocês, né, um breve resumo aí do que vinha acontecendo nos últimos dias, e também a provável escalação do Palmeiras aí que eu trouxe para vocês, beleza? Então a gente aguarda o clássico, 2 jogos, tenho certeza que o Palmeiras vai se comportar muito bem. É Luxemburgo, Mr. Paulistão aí, que é um cara que, pô, entende. Aliás, se o Luxemburgo for o campeão paulista, o Palmeiras for o campeão paulista, o Lucha se torna o maior campeão paulista da história. Passa o Lula, né, que era um treinador das antigas aí. Vai para 9 títulos o Luxemburgo, sendo que quantos foram pelo Palmeiras? 4, né, até aqui, e agora pode ser o 5º nesse ano. Então, assim, é um cara que conhece muito bem. O Palmeiras, a última vez que ganhou o Paulistão sem o Lucha na beira do gramado, foi lá na década de 70, cara. Então, pô, é um treinador que realmente conhece, vamos confiar e tomara que ele possa fazer a gente confiar nele também, né, escalando certo e mantendo o time, sem fazer tantas mudanças a partir de agora, exatamente agora que ele encontrou o time. Então é isso, galera. A gente espera ansiosamente o duelo e vamos comentar tudo lá no Instagram, verdão.info, beleza? Tamo junto, valeu, até mais.